cantinho do pensamento. A gente deve usar, não deve usar? Quando a gente deve usar? E será que ele funciona mesmo? Será que ele é bom para ensinar nossos filhos a se comportarem melhor, a pararem de ter explosões? Será que ele realmente é eficiente para fazer meu filho me obedecer e fazer meu filho me ouvir? Vixe Maria, surgiu uma nova Super Nanny. Não, não surgiu. E não, definitivamente eu não seria uma Super Nanny. Mas vamos entender então um pouquinho sobre esse cantinho do pensamento, o que é isso? Será que ele funciona? E aprender um pouquinho de alternativas que são mais funcionais, melhores e que levam em consideração o desenvolvimento da inteligência emocional dos nossos filhos. Meu nome é Thaís Oliveira, sou psicóloga, sou educadora parental pela disciplina positiva e aqui no meu canal você vai encontrar muito vídeo, muito conteúdo sobre educação positiva, disciplina positiva, como ser uma mãe segura de filhos confiantes e independentes. Então, vem comigo! Seja muito bem-vinda! E antes da gente se empolgar e já começar a falar sobre o assunto, não se esquece, se você é novo por aqui, acabou de me encontrar, a gente não pode mais se separar. Então, você se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho para você não perder mais nada. Se você tá aqui há mais tempo, deixa seu like, escreve seu comentário que eu vou adorar conversar com você aqui pelos comentários, tá bom? Vamos lá então falar um pouquinho sobre esse tal cantinho do pensamento? Acho que se você é da época da Super Nanny, se você assistiu a Super Nanny na televisão, você deve ter visto esse cantinho do pensamento. Então a criança se comportava mal, pegava a criança, vai pensar sobre o que você fez. Olha, vai sentar na cadeira do pensamento, vai ficar no cantinho, numa poltrona, sei lá. Só que eu quero que você pare e comece a questionar esses métodos. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente vê na televisão, a gente vê num programa famoso, a gente vê uma pessoa que ficou famosa e a gente passa a aplicar porque o outro aplicou, porque passou na TV, então deve ser legal. Mas a gente não questiona esse método. Ah, mas funcionou com eles. Mostrou na televisão que funcionou, então funciona comigo também. Só que eu quero que você questione e pense sobre. Muitas vezes, quando você coloca sua criança para pensar nesse cantinho do pensamento, você não conversa com ela sobre o que aconteceu. Você simplesmente senta ela lá e pede para ela pensar no que ela fez. Muitas vezes a criança vai ficar de castigo, vai ficar nesse cantinho do pensamento sem entender o que realmente ela fez. E normalmente a criança não vai parar nesse cantinho porque ela é uma pessoa ruim, mas muitas vezes porque ela teve uma explosão emocional e ela não soube lidar com aquilo. E quando você simplesmente põe ela para pensar, você não ensina ela a lidar com aquilo. Você pune. Pode ser, mas ela para de fazer. Pode ser que ela pare não porque ela entendeu ou porque ela aprendeu, mas porque ela ficou com medo da sua reação, porque ela não gostou de ficar ali sentada, porque é ruim, né? Então, veja, a função desse cantinho muitas vezes não é ensinar, mas é punir, dar medo, e eu não quero evitar isso. Então a criança passa a fazer outros comportamentos, ou longe de você, ou escondido de você, ou mentir para você, para não ir lá. Outro ponto, você realmente acha que a criança vai pensar no que ela fez quando ela está sentada lá naquele cantinho? Ou ela vai pensar em qualquer outra coisa como, isso é injusto, isso é ruim, minha mãe está sendo ruim comigo, eu não sou bom o suficiente, eu sou ruim, eu mereço estar aqui, ou eu vou fazer de novo, mas eu vou fazer escondido, da próxima vez ninguém vai me pegar. É muito provável que a criança tenha esses pensamentos, e aí você depende muito da personalidade de cada criança. Pode ser que tenha uma que fala, eu vou fazer de novo, eu vou fazer escondido e ela vai ver, ninguém vai me pegar. Ou pode ser um contraponto totalmente diferente. Aquela criança que vai falar, realmente sou muito ruim, eu mereço estar aqui, eu não sou uma pessoa boa, eu mereço ser punido. Isso é muito ruim. Os dois extremos são ruins. Por quê? Um extremo vai passar a mentir para você e fazer escondido de você. Isso é muito ruim para a relação de confiança de vocês. E o outro vai se sentir ainda pior. E em nenhuma dessas opções você ensinou a criança o que fazer. E na maioria dessas estratégias tradicionais de educação, o que acontece? A gente só pune a criança para ela não fazer o errado, mas a gente não ensina ela a fazer o certo. Então a criança foi para lá porque ela teve uma explosão de raiva, eu não ensino para ela o que é uma explosão de raiva, o que ela pode fazer quando ela estiver nessa explosão de raiva, o que é o certo fazer, e que tá tudo bem ter raiva, o que não tá tudo bem é o comportamento. Eu não dou educação emocional para essa criança. Eu só vou punindo o comportamento. E isso não educa emocionalmente uma criança. Bom, Thaís, já entendi que isso não é legal, já entendi que não é bom, mas o que eu posso fazer? Quais são as alternativas?
Bom, para isso que a disciplina positiva tá aí. Ela traz diversas alternativas pra gente fazer, pra gente educar emocionalmente eles, tá bom? Mas antes de continuar, se você ainda não deu like, já deixa seu like, já se inscreve no canal, deixa seu comentário pra gente continuar aqui conversando, tá? Não esquece. Bom, vamos lá. Quais são as alternativas? Uma das alternativas é uma alternativa que muitas vezes confunde muito as pessoas, tá? Chama o cantinho da calma. Nossa, mas não é a mesma coisa, não é cantinho e cantinho? É cantinho, cantinho, mas eles são totalmente diferentes, tá? O cantinho da calma, o que que é? Nada mais é do que um cantinho mesmo na sua casa, no quarto da criança, na sala, onde estiver disponível, onde tenha um momento que a criança possa relaxar. Ela não é obrigada a ir lá, ela escolhe ir lá. Então, se você percebe que sua criança está com muita raiva, tá cansado, tem explosões, você vai convidar, filha, eu percebi que você tá muito nervoso, quer ir lá naquele nosso cantinho? Vocês podem dar um nome, você também pode usar. E nesse cantinho vai ter brinquedos relaxantes, pode ter poppet, pode ter massinha, pode ter slime, pode ter caderno para a criança desenhar, riscar, né? Pode ter bolinhas, sabe aquelas bolinhas de apertar? Então vão ter alguma almofada macia, tapete macio, vão ter alguns objetos que vão trazer relaxamento. A criança vai relaxar. Não tem nada dela pensar no que ela fez de errado, não. O objetivo do cantinho da calma é acalmar a criança, trazer a calma de volta para aquele momento. E depois que a criança se acalmou, aí sim você vai conversar com ela. E você vai pontuar, filho, o que você sentiu aqui foi raiva, o que você sentiu aqui foi frustração. E tá tudo bem, a gente sente raiva, a gente sente frustração, a gente sente tristeza. E não tem nada de errado nisso. Agora, o que é errado é eu bater, é eu xingar, é eu quebrar, é eu machucar o outro, ou eu me machucar quando eu estou com um desses sentimentos. Então a gente precisa buscar o que fazer nesse momento. E aí você pode falar, e você pode vir aqui no seu cantinho da calma, e aí você pode pedir um abraço para a mamãe, e aí você pode me pedir ajuda, respirar fundo, tomar água. Então são várias alternativas que você pode fazer, mas bater você não pode. Então veja, você vai dar uma alternativa primeiro para ele se acalmar. Por quê? Porque antes de você dar um sermão, antes de você conversar, eu sei que na educação tradicional é muito isso, dá um sermão, dá bronca, mas no momento da raiva, no momento da explosão, isso não vai funcionar. Tá? O cérebro da criança não vai conseguir captar essas questões lógicas. Ele vai conseguir captar questões emocionais. Então, primeiro você precisa acolher. Acolheu. E o cantinho da calma é ótimo para isso, para você acolher a criança, para ele se sentir à vontade, para ele se acalmar. Acolheu, acalmou, passou, aí você vai conversar com a criança. E aí você vai ensinar o que ela pode fazer e pontuar onde ela errou, o que ela fez que é errado. E você vai deixar muito claro essa separação. O que é errado foi o comportamento. A emoção não é errada. Porque a emoção, ela sempre tem um motivo de existir. Se ela é raiva, provavelmente essa criança se sentiu injustiçada, né? Se ela é tristeza, alguma coisa aconteceu que ela não gostou, que foi contra o que ela imaginou. Se foi frustração, é porque alguma coisa que ela tentou fazer não deu certo, né? Então eu não posso minimizar a emoção da criança, eu não posso dizer que aquela emoção é errada, porque ela não é. Ela existe porque ela tem uma função, ela existe por um motivo. Agora, o comportamento, esse sim pode ser errado. E aí sim eu vou corrigir, mas eu vou ensinar novos comportamentos que são funcionais e que são certos, tá bom? Então, a maior alternativa para esse cantinho do pensamento que não funciona, que vai deixar sua criança com raiva, com autoestima baixa, com autoconfiança baixa, que ela não vai pensar em nada que está fazendo e que muitas vezes não tem função, só a função de punir e castigar, né, e dar medo na criança, você vai ter esse cantinho da calma, que vai trazer a calma para sua criança, vai mostrar para ela que as emoções dela são importantes e você vai trazer funções, o que ela pode fazer quando ela está se sentindo desse jeito. Gostou dessas alternativas? São alternativas que vão trazer respeito para você, respeito para sua criança, harmonia para sua casa e inteligência emocional para sua criança. Assim você vai ser uma mãe segura e seus filhos serão confiantes e independentes, tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Continuo aqui para você ter cada vez mais dicas sobre educação, disciplina positiva e conversar mais aqui comigo. Então, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho, me segue nas outras redes sociais também para a gente conversar cada dia mais, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!